Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra do céu para o teu coração. E como é bom nós estarmos juntos, meditando nessa palavra que nos cura, que nos fortalece, que nos renova, que transforma a nossa vida, não é verdade? Às vezes você está cansado, está triste, está desanimado, dorme debaixo de muita luta. É quando você para meditar nessa palavra, a palavra do Senhor vai lá, te ergue, te transforma, te cura e te dá estrutura para você permanecer de pé. E eu quero orar com você. Você tem um motivo para agradecer ao Senhor? Tem 2, tem 3, tem 4. Então vem comigo, vamos falar com o Pai, o Deus que tem cuidado de nós e suprido todas as nossas necessidades. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pelo teu amor e a tua bondade. Tu és um Deus poderoso, não há outro Deus além de ti. A ti honra, a ti a glória, a ti o louvor e toda a adoração. Se faz presente nessa palavra, se faz presente durante todo o momento que eu estiver ministrando. Continua abençoando os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores, intercessores e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra na internet. Fala conosco, Senhor. Visita esses pedidos de oração que ficam aqui embaixo. Entra com cura, libertação, salvação em cada familiar. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra já sabe, né? Já chega deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Reis. O capítulo é o de número 19. 1 Reis 19, versículo de número 11, nós estamos meditando um pouco sobre esse texto. 1 Reis 19, 11 diz assim: Disse-lhe Deus, sai e ponte neste momento perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo, suave, né? Cício tranquilo, no sentido de um vento tranquilo, não é isso? Num vento suave. Aparece para Elias, mostrando que era o próprio Deus. Bom, vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, Deus está falando com Elias. Deus está se apresentando para Elias. E agora é interessante que esse versículo que eu li, ele mostra especificamente como Deus quer se revelar para Elias. Deus quer trazer clareza da forma como ele se manifesta. E eu gosto da narrativa que vai caracterizando-nos para mostrar para nós o que é de Deus e o que não é. Primeiro, veio um grande vento, e o vento não era Deus. Veio um terremoto, Deus não estava no meio do terremoto. Apareceu fogo, Deus não estava no meio do fogo. Veio um vento suave, uma brisa, e Deus estava no meio daquela brisa. O que essa palavra quer nos ensinar? Primeiro você entender que Deus não se prende a métodos. Primeiro ponto é esse. Deus não se prende a formas. Deus não é um Deus que só vai falar no meio do vento. Deus não é um Deus que só vai falar no meio do fogo. Não, não. Deus tem seus propósitos, seus tempos e as maneiras certas de realizarem a sua vontade. Eu preciso ter isso no meu coração, eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso compreender que Deus se manifesta de várias formas. Por que eu preciso ter essa clareza na minha alma? Porque quando você
não tem um entendimento que Deus pode falar de várias formas, você fica preso apenas a um tipo de método. Eu conheço, por exemplo, pessoas que são tão viciadas, desculpa a expressão, uma expressão muito dura, mas real, você vai entender. Existem pessoas que são viciadas em ouvir profecias. Aí vai no culto porque no culto tem profecias. Vai no outro culto porque o outro culto tem revelamento, que às vezes nem é Deus falando, né? Eu não estou dizendo que nós não temos que crer no dom profético. Deus se manifesta de forma profética, a Bíblia fala sobre os dons proféticos, nós cremos nele, mas essa não é a única forma de Deus falar. Meu coração não deve estar travado nessas coisas. A minha mente, a minha alma não pode estar cauterizada somente para ouvir um tipo de coisa. Não. Deus fala de várias formas. O problema é que você está preso a somente uma forma, achando que Deus só fala nesse método. Aí você está insistindo para que Deus se apresente no meio de um vento, e Deus não quer falar com você no meio de um vento. Aí você está insistindo, dizendo, não, no meio desse fogo aí é Deus falando comigo, e Deus não está no meio do fogo. Às vezes é uma brisa suave. Tão suave que você não consegue perceber que é Deus falando com você. Às vezes Deus pode usar um mendigo que você costuma dar esmola na rua para falar com você. Quantas das vezes Deus já falou até mesmo comigo em situações assim, na rua, coisas corriqueiras. Você olha para a natureza, você olha para o céu, você olha para o mar. Às vezes uma formiga caminhando, levando a sua comida para casa, Deus inspira uma reflexão e traz uma direção ao teu coração. É tantas formas que Deus fala com a gente, que a gente não pode achar que Deus só fala nesse método. Porque senão você acaba colocando Deus dentro de uma caixinha. Ele só fala se for no meio do fogo. Ele só fala se for no meio do terremoto. Ele só fala se for no meio do vento. E às vezes uma brisa suave revela a voz de Deus. Você consegue entender isso? A maneira como Deus se manifesta, e Deus tem suas formas de se revelar a nós. Portanto, o que precisamos entender é ter discernimento para o que Deus está fazendo. Ter discernimento para entender se é Deus ou se não é Deus. O fato de Deus não ter se manifestado no meio do vento não significa que no meio da Bíblia ele nunca falou no meio do vento. Tem passagem na Bíblia, por exemplo, que a Bíblia fala logo em Êxodo que o Senhor se apresentou como uma nuvem que guiava Israel. Outras passagens, Deus se apresentou como uma coluna de fogo que guardava Israel. Em outros momentos na Bíblia, você vai ver Deus se apresentando como um homem para falar com alguém. É tantas formas que Deus fala que eu preciso ter sensibilidade do Espírito. Entender que tem hora que Ele vai falar no fogo, mas tem hora que Ele vai falar também como uma brisa suave. Que possamos ter o nosso coração aberto, sensível, para ouvir e entender que Deus fala de acordo conforme Ele quer, na hora que Ele quiser e no tempo que Ele desejar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que direciona o nosso espírito, que fortalece a nossa fé, que edifica o nosso coração. Se não for a Tua palavra, nós não temos estrutura para permanecer de pé. Por isso, muito obrigado. O Senhor é Deus, não há outro Senhor além de Ti. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos revela, que o Senhor fala de várias formas. Agora abençoa essa pessoa, dê um dia extraordinário para ela e que ela viva as Tuas promessas nessa terra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom saber que você ficou até o final comigo aqui desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou contigo. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então compartilha essa mensagem com alguém que você ama, manda aí nos seus grupos de WhatsApp. Se você quiser se tornar membro, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você se torna um intercessor do meu ministério. Se você quiser contribuir com o meu ministério, quiser deixar uma oferta, Mãe de Paz tem te abençoado muito e você quer de alguma forma semear na nossa vida, aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar ofertando e fazendo aquilo que o céu
tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mente Paz, com uma palavra poderosa para a sua vida, e fica com essa palavra na sua alma. Apareceu um vento, Deus não estava. Apareceu um terremoto, Deus não estava. Apareceu, de repente, fogo, Deus não estava. Veio uma brisa suave e era o próprio Deus falando. Não se prenda a métodos, não se prenda às formas. Deus se manifesta de acordo com a vontade dEle, com o querer dEle, no tempo dEle. Às vezes Deus pode até usar uma criança para falar com você. Busque o Senhor, continue orando para que o teu coração esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Até amanhã, Deus te abençoe.